Meu nome é Moacir Souza Dias Júnior, sou professor de Física do Solo e vamos falar sobre atributos físicos do solo. Os atributos físicos do solo podem ser classificados em características e propriedades. As características são aqueles atributos que não são modificados pelo uso e manejo. Já as propriedades são aqueles atributos que são modificados pelo uso e manejo do solo. O solo é constituído por três fases: a fase sólida, a líquida e a gasosa. Então, para que nós possamos definir matematicamente as propriedades e as características, nós vamos considerar, então, como sendo o volume V como sendo o volume da soma do volume de ar, do volume de água e do volume de sólidos. Já a soma do volume de ar e do volume de água é denominado volume de vazios ou volume de poros. Nós temos a massa de ar, considerada nula, a massa de água, a massa de sólidos e a massa M, que é a massa total do conjunto. Então, o primeiro atributo que nós vamos falar é a densidade de partículas. Então, a densidade de partículas é a relação entre a massa do solo seco, a 105, 110 graus Celsius, e o volume do solo seco. Portanto, a densidade de partícula é igual à massa de sólidos sobre o volume de sólido. Então, considerando essa relação de massa de sólido sobre volume de sólido, nós podemos verificar que a densidade de partícula é uma característica, porque a massa de sólido e o volume de sólido não é alterado pelo uso ou manejo do solo. Geralmente, a densidade de partícula, ela depende da composição da fração sólida do solo e se encontra entre os valores 2,60 e 2,70 gramas por centímetro cúbico ou megagrama por metro cúbico. Nós temos que 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1 megagrama por metro cúbico. A determinação da densidade de partícula pode ser feita através do método balão volumétrico. Para isso, basta pesar 20 gramas de terra fina seca em estufa, que é representado por TFSE, e transferir para um balão volumétrico de 50 ml de volume. Então, aqui nós temos um desenho à esquerda, uma bureta de 50 ml, e do lado direito, um balão volumétrico também de 50 ml, representando com o solo dentro. Então, a seguir, nós vamos transferir 20 ml de álcool etílico para o balão volumétrico, usando uma bureta inicialmente com 50 ml de álcool. Vamos agitar e deixar em repouso por 15 minutos e vamos completar o volume do balão volumétrico e fazer a leitura na bureta. Essa leitura na bureta está indicada aqui no desenho, nessa figura do lado direito, pela leitura L. Então, para determinar o volume de sólido, usamos a expressão 50, que era o volume inicial da bureta, menos a leitura. E, em seguida, calculamos a densidade de partícula utilizando a expressão 20, que são as 20 gramas iniciais que nós pesamos, sobre 50 menos a leitura, que corresponde ao volume de sólidos. Então, um exemplo, considerando então que essa leitura é de 42,5 ml, e substituindo na expressão, então nós temos que a densidade de partícula é 20 sobre 50 menos 42,5, que é a leitura do álcool etílico na bureta, e isso vai me dar um valor de 2,67 gramas por centímetro cúbico. Uma outra maneira de se determinar a densidade de partícula é utilizando o método piquenômetro. Para isso, nós precisamos pesar 10 gramas de terra fina seca em estufa e transferir para um piquenômetro de 50 ml de volume, adicionando-se 20 ml de água destilada ao piquenômetro, agitando de tal maneira a conseguir uma suspensão homogênea. Então, aqui nós temos uma figura do piquenômetro cheio de água com o solo dentro. Em seguida, nós colocamos os piquenômetros dentro de um dessecador, acoplando-os a uma bomba de vácuo para eliminar todo o ar que esteja contido nos vazios do solo. Após retirar todo o ar do piquenômetro, nós vamos completar o volume de cada um e pesar o conjunto piquenômetro cheio de água mais o solo dentro. A seguir, pesar o mesmo piquenômetro somente com a água dentro. Então, aqui embaixo nós temos esquematicamente as 10 gramas de terra fina seca em estufa e temos a massa do piquenômetro cheio de água sem o solo dentro. Então, o somatório de 10 gramas de terra fina seca em estufa com a massa do piquenômetro cheio de água, nós chamamos de A. E aqui do lado direito nós temos o piquenômetro, após ter eliminado todo o ar do espaço poroso do solo,
ele está cheio de água com o solo dentro, então nós determinamos essa massa como sendo B. E calculamos a densidade de partícula como sendo o produto da densidade da água, vezes 10, que são as 10 gramas que nós utilizamos na amostra, dividido pelo volume de sólidos, que é representado pela expressão A menos B. Bom, um outro atributo, a densidade de partícula é utilizada no cálculo da porosidade total, onde a porosidade total é calculada por 1 menos a densidade de solo, dividido pela densidade de partícula, vezes 100, que nós vamos ver para frente nessa aula. Então, aqui está a densidade de partícula, mostrando que ela é, então, um atributo utilizado no cálculo da porosidade total. Desculpa. Ela é utilizada também no cálculo de sedimentação, dado por essa expressão que vocês já viram, né, para o cálculo do tempo de sedimentação das partículas do solo. Então, aí está a densidade de partícula que nós podemos calcular esse tempo de sedimentação. E ela é utilizada também como um critério auxiliar na classificação de minerais. Uma outra atributo do solo é a densidade do solo, que é expresso pela relação entre a massa do solo seco, que é ms, sobre o volume total. E como o volume total sobre o efeito do manejo e do uso do solo, essa densidade do solo é considerada como sendo uma propriedade. A densidade do solo depende da estrutura do solo, da compactação do solo e do manejo do solo. O método mais comum de determinação de densidade do solo é o método anel volumétrico, que está representado aqui embaixo, um anelzinho já com o solo coletado. Então, para isso, nós coletamos uma amostra de solo com estrutura indeformada, quer dizer, com estrutura preservada, em um anel volumétrico de volume conhecido V. Secar a amostra de solo em estufa 105-10 graus Celsius e determinar a sua massa MS, massa de solo seco. E determinar a densidade do solo utilizando a expressão ds é a massa de sólidos dividido pelo volume total. Aqui nós temos uma representação do anel volumétrico, né, com as dimensões, caso alguém precise fazer o amostrador que nós utilizamos, então ele usa esse tipo de anel, que tem 63,5 milímetros de diâmetro interno, 71,5 de diâmetro externo e 25,4 milímetros de altura. Já nessa figura, nós temos um amortador de Uhlen, aqui do lado esquerdo, e aqui a representação esquemática. Então, ele tem uma haste, tem um peso, né? Esse peso ele serve para cravar o anel, o anel, tem uma borracha para minimizar os impactos, o barulho e a ponteira. E aqui as dimensões dele, caso alguém precise fazer um amortador de Uhlen. Outra maneira que nós podemos calcular a densidade do solo é através do método do torrão parafinado. Para isso, esse método consiste em impermeabilizar um torrão mergulhando-o em parafina fundida. Então, nessa foto aqui, nós temos um banho de parafina, com um torrãozinho amarrado em uma linha, e ele é parafinado. O volume do torrão é determinado imergindo em água e determinando a massa do mesmo dentro e fora da água. Calcula-se o volume do torrão mais parafina, que é igual à massa de água deslocada dividido pela densidade da água. Subtrai-se o volume da parafina, obtém-se o volume do torrão. Então, vamos apresentar a seguir um exemplo ilustrativo. Então, antes de iniciarmos a solução do exemplo, serão feitas as seguintes considerações. Considerando M como a massa do solo úmido, ela é igual à massa de solo seco, MS, mais a massa de água, MA. Se nós dividirmos e multiplicarmos a massa de água pela massa de solo seco, MS, vem que a massa úmida do solo é a massa do solo seco, mais a massa de água, multiplicada e dividida por MS. Por definição, a massa de água dividida pela massa de sólidos é a umidade gravimétrica do solo. Portanto, se nós substituirmos na expressão acima, nós vamos ter que a massa úmida é a massa de sólidos, mais a umidade vezes a massa de sólidos. Fatorando a expressão, vem que a massa do solo úmido é a massa do solo seco que multiplica 1 mais a umidade. Ou, se nós considerarmos a massa do solo úmido, que passa numa peneira de 2 milímetros de diâmetro, essa massa do solo úmido passa a ser denominada de terra fina seca ao ar, que é igual
já a massa de sólidos passa a ser denominada terra fina seca em estufa, que multiplica 1 mais a umidade do solo. Então, vamos apresentar um exemplo. Vamos considerar que a massa do torrão ao ar sem parafina é igual a 300 gramas, a massa do torrão ao ar com parafina, 320 gramas, a massa do torrão com parafina imerso em água destilada, 100 gramas, a umidade gravimétrica do torrão, 5% em peso, a densidade da parafina, 0,8 gramas por centímetro cúbico, e a densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico. Então, na expressão massa de sólido úmido, que é igual a massa de sólidos, que multiplica 1 mais a umidade, nós podemos calcular a massa de sólidos. Então, a massa de solo úmido é 300 gramas, que é a massa do torrão ao ar sem parafina, que é igual à massa de sólidos que nós queremos calcular, que multiplica 1 mais a umidade, que é 5% em peso, que é 0,05. Com isso, nós calculamos a massa de sólidos igual a 285,71 gramas. Já o volume do torrão mais parafina vai ser a massa do torrão ao ar com parafina, que é 320, menos a massa do torrão com parafina imersa em água destilada, que é 100, dividido pela densidade da água, que é 1, portanto, o volume do torrão mais parafina é igual a 220 centímetros cúbicos. Já o volume da parafina, nós temos que é a massa do torrão ao ar com parafina, que é 320, menos a massa do torrão ao ar sem parafina, que é 300, dividido pela densidade da parafina, que é 0,8. Realizando esses cálculos, vamos ter que isso é igual a 25 centímetros cúbicos. Portanto, o volume do torrão é o volume do torrão mais parafina, que é 220, menos o volume da parafina, que é 25, dando um resultado de 195. Portanto, a densidade do solo é a massa de sólidos, que é 285,71 gramas, dividido pelo volume do torrão, que é 195. E isso vai me dar, então, um valor de 1,47. As aplicações é que a densidade do solo é utilizada no cálculo de uma maneira em geral, e ela permite inferir sobre as condições de compactação do solo e, consequentemente, inferir sobre o impedimento mecânico do sistema radicular das plantas. Um outro atributo é a porosidade do solo, que é definido como sendo a porção do volume do solo não ocupada por sólidos. Então, matematicamente, ela pode ser expressa por porosidade total é o volume de vazios sobre o volume total. Portanto, como o volume de vazios e o volume total, eles sofrem influência do uso e do manejo, portanto, a porosidade é uma propriedade do solo. Já o volume de vazios, de acordo com aquele diagrama trifásico que nós apresentamos no início dessa aula, ele é o volume total menos o volume de sólidos. Se eu dividir pelo volume de vazios, então dividindo essas expressões, volume total dividido pelo volume total é 1 menos VS sobre V. Dividindo a expressão acima por MS, vem porosidade total é 1 que multiplica VS sobre MS, V sobre MS. Isso é 1, copia a primeira igual, multiplica pela segunda invertida, então nós vamos ter VS sobre MS, vezes MS sobre V. Sabendo-se que VS sobre MS é 1 sobre a densidade de partícula e MS sobre V é a densidade do solo, vem que a porosidade total é 1 menos a densidade do solo dividido pela densidade de partícula. Ou seja, se eu quiser expressar em porcentagem, a porosidade total é 1 menos ds, que é a densidade do solo, sobre dp, que é a densidade de partículas, vezes 100. As aplicações, a caracterização do sistema poroso são importantes no estudo do armazenamento e movimento de água no solo, no desenvolvimento do sistema radicular, e resistência mecânica do solo, e fluxo e retenção de calor. E também é importante porque podemos determinar o impacto das operações mecanizadas sobre a estrutura do solo. A distribuição de poros por tamanho em um determinado solo é função da textura e da estrutura. A porosidade total pode ser dividida em, primeiro, porosidade não capilar ou macroporosidade, que são poros com diâmetro maior ou igual a 0,05 milímetros, que é 0,05 centímetro. E a porosidade capilar ou microporosidade, que são os poros com diâmetro menor do que 0,05 milímetro, que é igual a 0,05 centímetro. Desculpa. Para calcular o diâmetro de poros, nós temos que a altura de ascensão
da água, ela é igual a 2 que multiplica a tensão superficial da água, cosseno do ângulo de contato da água e as paredes do capilar, que é θ, dividido pelo R, que é o raio do tubo capilar, multiplicado por ρ, que é a densidade da água, e vezes G, que é a aceleração da gravidade. Como vários desses componentes são constantes, então nós realizamos esse cálculo e chegamos à expressão que a altura de ascensão da água em um tubo capilar é 0,3 dividido pelo diâmetro do poro. Então, para determinarmos a macro e a microporosidade, inicialmente nós temos que saturar as amostras indeformadas, ou seja, com estrutura preservada, em uma bandeja com água até 2/3 de sua altura, por 24 horas, e equilibrá-las a uma sucção de 60 centímetros de coluna d'água. Então, aqui nós temos nessa figura as amostras sendo saturadas com água até 2/3 da sua altura, e aqui nós temos, na parte de baixo, a unidade de sucção com a entrada e a saída da água com a diferença de 60 centímetros. Como que nós calculamos isso? Então, a altura que nós temos que fazer a sucção, conforme o slide anterior, né? H é a altura de ascensão da água, então ele é 0,3 dividido por 0,05 centímetros, que é o diâmetro que divide os macro dos microporos. Então, nós temos uma altura de sucção de 60 centímetros. O que significa isso? Que quando nós aplicamos uma sucção a uma amostra saturada, toda a água que estiver nos poros maiores que 0,05 milímetros de diâmetro, ela será drenada. E, portanto, a água que permanecer na amostra será a água dos microporos. Então, após cessar a drenagem, determinar a umidade da amostra, que é igual à microporosidade do solo. Já a macroporosidade do solo, então ela vai ser calculada como sendo a porosidade total menos a microporosidade. Os poros bloqueados, ou porosidade livre de água, ou porosidade de aeração. Os poros bloqueados são os macroporos que não receberam água durante a saturação, devido à obstrução por microporos que não deixam a água passar. Os poros bloqueados podem ser calculados através da expressão. Então, os poros bloqueados é igual à porosidade total calculada e a porosidade total determinada em laboratório através da saturação de uma amostra com estrutura indeformada. A aplicação muito importante, é o cálculo da irrigação de vasos usando a porosidade total. Então, como esse exemplo, vamos calcular a irrigação de vasos para a seguinte condição. Vamos estabelecer uma produção máxima obtida de 70% da porosidade total ocupada por água, o vaso com 3 kg de solo com 5% de umidade gravimétrica, portanto, isso aí é a massa úmida, né? 3 kg ou 3.000 gramas. A densidade de solo é 0,95 gramas por centímetro cúbico e a densidade de partícula 2,3 gramas por centímetro cúbico. Então, como solução desse problema, vamos calcular inicialmente a porosidade total, que é dada pela expressão 1 menos ds sobre dp, então é 0,95 dividido por 2,3 vezes 100, obtendo um valor de 58,69% de porosidade total. Como a produção máxima obtida é com 70% da porosidade total ocupada por água, então nós temos que 70% da porosidade total ocupada com água é 0,7 vezes 58,69, que vai dar igual a 41,08%. Voltando àquela expressão que nós já definimos anteriormente, que a massa do solo úmido é a massa do solo seco, que multiplica 1 mais a umidade, nós podemos calcular a massa de sólidos. Então, a massa de solo úmido é 3 kg, que corresponde a 3.000 gramas, é igual à massa de sólido, que multiplica 1 mais a umidade, que é de 5%, que corresponde a 0,05 na forma decimal. Então, a massa de solo é 2.857,14 gramas. Com isso, nós podemos calcular o volume total daquela amostra. Então, a densidade de solo é massa de solo como volume, como nós já vimos anteriormente. A densidade do solo é 0,95, que foi dado no enunciado do problema, e a massa de solo 2.857,14, que nós acabamos de calcular, dividido pelo volume total. Fazendo essa operação, nós encontramos que o volume total é 3.007,52 centímetros cúbicos. Logo, em 100 centímetros cúbicos de solo úmido, nós temos 41,08 centímetros cúbicos ocupados com água, que foi calculado lá, 70%
do volume total de poros ocupado com água. Para o volume de 3.007,52 centímetros cúbicos de solo úmido, nós temos X. Fazendo essa conta, o volume do solo ocupado com água é 1.235,49 centímetros cúbicos. Para calcular o cálculo da massa da água da amostra, então a massa da água é a massa do solo úmido menos a massa de solo seco. Então, a massa do solo úmido é 3.000 gramas, menos 2.857, que nós calculamos anteriormente, e, portanto, naquela amostra a 5% de umidade, nós temos 142,86. Considerando que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, logo o volume de água é 142,86 dividido por 1, que vai dar 142,86 centímetros cúbicos. Então, qual é a quantidade de água a adicionar à amostra para que tenha 70% do volume ocupado por água? Então, nós calculamos como sendo o volume ocupado com água menos o volume de água. Então, o volume ocupado com água, para ter 70% da porosidade total ocupado com água, é 1.235,49, conforme nós calculamos no final do segundo slide, do slide anterior, menos 142,86, que é essa parte aqui, então eu tenho 1.092,73 centímetros cúbicos de água. Então, qual que é o controle que nós fazemos na pesagem do vaso para que tenha essa condição? Então, a massa do vaso, ela é de 200 gramas. Vamos considerar que for de 200 gramas essa massa. A massa do solo úmido é 3.000 gramas. Então, nós temos 200 mais 3.000 gramas, mais a massa de água que eu tenho que adicionar. Portanto, a massa final do vaso é de 4.292,64. Isso significa que eu coloco o vaso, adiciono a água até chegar a essa massa e deixo. No dia que eu vier a fazer o controle da umidade, eu peso o vaso. Digamos que ele deu 4.000. Aí eu adiciono água até que ele chegue a esse peso de 4.292 gramas. E com essa massa final, eu tenho, portanto, o vaso com 70% do volume de poros cheio de água. E aí você pode variar para outras porcentagens de água e repetir o cálculo. A umidade do solo ela pode ser definida em duas bases, né? A umidade na base de peso e a umidade na base de volume. A umidade na base de peso também é conhecida com o nome de umidade gravimétrica, representada pela letra U, e é dada em porcentagem ou grama por grama. Então, por definição, a umidade ela é a massa de água sobre a massa de sólidos vezes 100, e a umidade na base volume, representada por θ, ela é dada em porcentagem ou metro cúbico por metro cúbico, definida como sendo o volume de água dividido pelo volume total vezes 100. Se nós considerarmos a densidade da água igual a 1 grama por centímetro cúbico, o volume de água passa a ser igual à massa de água. Então, substituindo nessa equação, eu tenho a massa de água dividido pelo volume total vezes 100. Uma outra possibilidade de calcular essa umidade é fazendo o produto da umidade gravimétrica vezes a densidade do solo. Outros índices, né, o grau de saturação S, que é dado em porcentagem ao metro cúbico, que representa o volume de água sobre o volume de vazios vezes 100. O índice de vazios, representado pela letra E, dado em porcentagem ou metro cúbico, onde o índice de vazios é o volume de vazios sobre o volume de sólidos vezes 100. E a densidade total D, dada em gramas por centímetro cúbico ou megagrama por metro cúbico, onde que ela representa a massa total úmida dividido pelo volume total. Então, como que nós podemos determinar a umidade? Então, o primeiro é o método da estufa, que é considerado como método padrão de determinação da umidade do solo. Esse método consiste em determinar a massa de uma amostra de solo antes e depois da secagem em estufa a 105, 110 graus Celsius durante 24 horas ou até massa constante e calcular a umidade pela expressão. U é a massa de água dividido pela massa de sólido vezes 100. Um inconveniente desse método é que consome muito tempo, sendo inviável a obtenção dos resultados instantaneamente devido ao fato de que, para obter a massa de água, nós temos que colocar na estufa a amostra a 105, 110 graus Celsius durante 24 horas. Então, os pesquisadores têm procurado outros métodos alternativos. E uma maneira
de calculá-la pelo método direto é o método da frigideira, que consiste no seguinte: para a execução desse método, basta aquecer uma amostra de solo úmido de 50 gramas em uma frigideira durante 15 minutos, usando um fogareiro a gás e calcular a umidade pela expressão. Umidade da frigideira é a massa de água sobre massa de solo vezes 100. Considerando que a frigideira não tem a mesma capacidade de retirada da água do que a estufa a 105, 110 graus Celsius durante 24 horas, Pacheco de Ajuni, em 1990, fez um estudo e calibrou o método da frigideira com o método da estufa, obtendo a seguinte equação matemática para transformar a umidade determinada no método da frigideira para o método da estufa. Portanto, a umidade na estufa é 0,9778 vezes a umidade da frigideira, menos 2,6095, e com isso nós conseguimos, então, obter a transformação da umidade da frigideira na umidade da estufa, gastando apenas 15 minutos. Então, para a gente validar esse método, nós fizemos uma comparação entre o método da estufa e o método da frigideira. Então, no método da estufa, nós temos tara, que é a massa de uma latinha, onde nós colocamos o solo, 33,94. A massa da lata tara mais a amostra úmida, M, 83,94. E a massa da latinha, tara, mais a massa de solo, após 24 horas na estufa 105, 110 graus Celsius, 73,54. Já na frigideira, a tara, 33,73, a tara mais solo úmido, 83,24, e após 15 minutos aquecendo na frigideira, obtivemos uma massa seca de 71,89. Calculando a umidade pelo método da estufa, então, a umidade é a massa de água sobre a massa de sólidos, então nós vamos ter 83,94 menos 73,54, dividido pela tara mais solo seco, que é 73,54, menos 33,94, que é a tara, vezes 100, obtemos uma umidade pelo método da estufa de 26,26%. Calculando a umidade pelo método da frigideira, então nós vamos ter 83,34, que é a tara mais o solo úmido, menos 71,89, que é a tara mais solo seco, portanto essa diferença é água, sobre 71,89, que é a tara mais solo úmido, menos 33,73, que é a tara, portanto isso é massa de sólido, vezes 100, dando 30%. Então você observa que a determinação da umidade pelo método da frigideira superestima a umidade pelo método da estufa. Então, 30 contra 26. Então, considerando aquela equação lá de Pacheco e de Ajuni, e substituindo, então, a umidade da frigideira por 30, nós vamos ter, então, que a umidade na estufa é 0,9778 vezes 30 menos 2,6095, dando um resultado de 26,73. Então, veja bem, a umidade pelo método da estufa, que é o método padrão de determinação da umidade, 26,26, e a umidade corrigida da estufa pela equação de Pacheco e de Ajuni, 26,73. Então, qual é o erro que eu incorro se eu for usar o método da frigideira? Então, esse erro passa a ser de 26,73 menos 26,26 dividido por 26, portanto, eu estou incorrendo no erro de 1,8, que é um erro aceitável, considerando que em muitas condições de campo, principalmente para controle de grau de compactação de aterro, eu tenho que fazer essa determinação imediatamente, porque eu tenho várias operações sendo realizadas simultaneamente, como, por exemplo, para que seja aprovada uma camada de aterro, e antes de lançar uma nova camada, eu tenho que determinar essa umidade. E no campo nós não podemos esperar 24 horas. Então o método da frigideira ele é bem utilizado como sendo um método direto de determinação da umidade. Existem também os métodos indiretos, que envolvem a medição de alguma propriedade do solo que é influenciada pela umidade. Então, o primeiro método que nós vamos falar é o método de SPID. Então, aqui eu tenho uma garrafa metálica, aqui as ampolas de carbureto, né, no lado direito aqui, uma outra vista desse conjunto. Então, qual é o procedimento? Então, um exemplo que nós fizemos foi que pesou-se uma amostra de solo úmido com 20 gramas e, em seguida, para determinar a pressão na garrafa, nós colocamos na garrafa 2 esferas de aço e uma ampola de carbureto. Então, nós vamos pegar essas 20 gramas, vamos colocar aqui dentro dessa garrafa, colocar 2 esferas de aço para ajudar a quebrar a ampola de carbureto, fechamos o conjunto e vamos, então,
Mantendo a tampa do aparelho para cima, nós vamos agitar vigorosamente cerca de 10 vezes com movimentos verticais a fim de quebrar a ampolha de carbureto. Colocar o aparelho em posição vertical para efetuar a leitura do manômetro após o estacionamento da leitura. Então, quando nós quebramos essa ampolha de carbureto, a água do solo reage com o carbureto, forma o gás etino. Esse gás etino gera uma pressão no manômetro que é lida. Então, nós vamos ler a pressão no manômetro, que, por exemplo, foi de 1,4 kg por metro quadrado, e com esse valor e a quantidade de solo pesada, que no caso foi 20 gramas, nós vamos entrar numa tabela apresentada a seguir para determinar a umidade. Então, se você observar, nós temos aqui o peso da amostra úmida, 20 gramas, e a pressão final lida no manômetro, 1,4. Portanto, a umidade do solo é 7,5. Na minha opinião, o grande problema desse método é que ele, para ser um método confiável, ele precisa ser calibrado com o método da estufa, igual foi o método da frigideira, e isso geralmente não ocorre. Então, ele é um método que vem sendo utilizado, mas eu tenho essa restrição a respeito dele. Um outro método que pode ser utilizado é o método Boyocos, né? Esse método Boyocos, ele usa um corpo poroso, um bloco de gesso, e mede a resistência à passagem da corrente elétrica de um solo em função de sua umidade. Existe uma correlação inversa entre a umidade do solo e a resistência à passagem de corrente elétrica. Um outro método é o método Coleman. Esse método usa como corpo poroso um bloco de fibra de vidro revestido por uma chapa de aço inoxidável, portanto ele é muito mais resistente, ele dura muito mais do que o bloco de gesso, e mede a quantidade de corrente elétrica que passa em um solo em função de sua umidade. Então, a diferença básica é que o método Boyocos mede a resistência e o Coleman, ele mede a corrente. E existe, portanto, uma correlação direta entre a umidade do solo e a passagem de corrente elétrica. Uma outra possibilidade de se determinar pelos métodos indiretos é utilizar a sonda de nêutrons. Então, eu tenho uma fotografia aqui da sonda de nêutrons. Do lado direito, você pode observar que ele tem um sistema eletrônico de contagem de nêutrons, né? Tem um detector de nêutrons e uma fonte de nêutrons. Então, basicamente, o método consiste no seguinte: os nêutrons rápidos dissipam no solo em todas as direções. Em sua trajetória, os nêutrons rápidos encontram vários corpos no solo e com eles colidem, perdendo gradualmente a sua energia cinética. A perda de energia é máxima sempre que o nêutron colide com os núcleos de hidrogênio da água. Alguns dos nêutrons que foram desacelerados retornam à sonda, onde são contados por um medidor de nêutrons lentos. Observou-se, então, que a densidade de nêutrons lentos formada perto da sonda é proporcional à concentração de hidrogênio no solo e, portanto, mais ou menos proporcional à umidade do solo. Esse é um método bastante utilizado na área florestal e que vocês também podem usar. Em geral, o raio de influência da sonda é menor que 10 centímetros para solos úmidos e maior do que 25 para solos secos. Uma outra possibilidade de determinação da umidade é o TDR, que é o Time Domain Reflectometer, que tem aí as fotos deles apresentadas para vocês. E esse TDR permite medir o tempo de viagem do sinal com o qual se pode calcular a corrente elétrica do solo. Então, a corrente elétrica do solo, Ka, ela é igual ao quociente entre o produto C, que é a velocidade de propagação da onda eletromagnética no espaço livre, que é uma constante, 3 vezes 10 a 10 metros por segundo, vezes o tempo de viagem da onda, e L é o comprimento da haste metálica. Então, você calcula Ka e calibra isso e mede a umidade volumétrica. Então, alguns pesquisadores, Top encontrou essa equaçãozinha aqui, já Silvio e Gervásio, em 99, conseguiram encontrar outra. Então, você mede a constante dielétrica e, por essas equações de regressão, você determina a umidade volumétrica. Então, eu quero agradecer a vocês por essa aula e espero encontrá-los em uma próxima oportunidade. Muito obrigado.